Salve sobreviventes da vida urbana! Esse mundo anda muito insano. Eu queria saber por que alguém se aposta em segregação socioespacial achando que é um direito de bem-sucedido. Vamos lá! Agora com os remédios tomados, um pouco mais apaziguado, vamos começar a nossa treta então, né, pessoal? Segregação urbana e autossegregação. O que é de verdade nisso, posto que Who you talking to? ao longo dessa jornada de uma existência humana em cidades, o que mais se evidenciou nos últimos século e meio, dois séculos, é essa vontade de potencializar essa autossegregação. O elemento, né, em destaque para isso tudo seria o cercado, o muro. Draw all our forces behind the wall. Então o muro surge como um elemento efetivo para apartamento, né? Apartar uma coisa de outra, lado de fora, lado de dentro. Bota casaco, tira casaco. E esse dispositivo manufaturado, concebido pelo homem, né, de construção da construção civil, né, o muro se transformou em várias coisas. Ele tem várias falas e várias discussões. E esse muro, às vezes, ele pode ser invisível. Invisible. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, até mesmo, não tem muro, então não é segregação. Porque existe uma privatização desses espaços. Essa privatização de espaços que vem desde a escala pública, adentrando aí de novo, né, de maneira violenta, inclusive nos espaços privados, dentro de um elemento que surge, né, como concepção de vida futura, de modelo de concepção de vida de construção social, que seriam os condomínios fechados. Ah, mas isso surge do nada? Não. Dentro de uma dinâmica de que as cidades sofreram com um grande êxodo rural e um inchaço populacional excessivo, né, na Europa, isso no período da Revolução Industrial, The Industrial Revolution. Surgiram necessidades de intervenções. Algumas intervenções foram feitas dentro do sistema construído urbano existente, que carecia de uma infraestrutura para poder adequar aquela quantidade populacional, mas aqueles moradores privilegiados, Bando de burguês safado! de certo modo, já existentes nesse meio urbano, clamaram por uma outra oportunidade. E aí vamos imaginar lá que nesse sentido surge um arquiteto chamado Tony Garnier, e que pensa no modelo. Qual modelo seria mais efetivo? Vamos pensar a cidade numa estrutura de produção industrial. Caramba! Então quer dizer que lugar para trabalhar, lugar para produzir, lugar para consumir, lugar para estudar, lugar para viver, né? E dentro desse arquétipo produzido, claro, sem maldade, era uma necessidade de solução. Surge, na sequência, um modelo mais sublimado, que o Ebenezer Howard, também arquiteto, né, coleguinha nossa, arquiteto urbanista, apresenta no cenário macro o modelo de cidade-subúrbio, né, as cidades-jardins, onde você teria um lugar aprazível, de certo modo até bucólico, mas um lugar para repouso, para convivência familiar, afastado daqueles ruídos da vida urbana. E desse sentido, a partir desse start até hoje, nós temos vendo e presenciamos sendo manufaturado, vendido, trabalhado esse argumento de que os condomínios são o sonho da felicidade da sociedade moderna. Uma questão, como em uma sociedade plural, diversa, eu vou encontrar essa dinâmica dentro de um produto materializado pelo homem, vendido, né, vendável, comercial, ou seja, né, essa produção da indústria imobiliária, e eu vou ter caracteres muito parecidos. Então eu vou ter agora a extração de matizes sociais. Classe A mora com classe A, classe B mora com classe B, classe C mora com classe C. Mas peraí, vamos criar um modelo para a classe A. E surgiram vários modelos de condomínio dos bem-sucedidos. A professora Maria Tereza Caldeira, ela fala em algum dos seus trabalhos, os enclaves das cidades entre muros, né,
sobre essa relação da exclusão, né, da segregação socioespacial dentro dessas materialidades. E aí vem aquela questão, né? Como eu vou produzir uma sociedade mais republicana, uma cidade mais humana, sendo que essa solidariedade surja, apareça e seja trabalhada, sendo que, de certo modo, aqueles entes que vivem dentro daquele modelo de ocupação só conhecem aquela realidade de vida. Eles transitam pela cidade? Claro, mas a percepção deles de mundo, até ser concebida, construída, vai passar por uma fase muito delongada dentro desse nicho, dentro dessa bolha. Então, quer dizer, a construção do tecido social, por vez, aquilo que David Harper falava, né, do desgastamento do tecido social, se materializa e gera a escassez dessa percepção do outro. Num segundo elemento, aí vem aquele grande discurso que está embutido dentro do produto, né? Segurança. Safety is first. Aí a segurança começa a transitar por várias questões. Geralmente as pessoas trocam a questão da segurança por sensação de segurança. Acho que sensação de segurança a gente precisa pensar em alguma coisa. O que seria sensação de segurança? Eu tenho um camburão cuidando da minha vida ou da minha propriedade 24 horas por dia. 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Isso é segurança? Não. Isso é policiamento ostensivo, vigiando propriedade privada em detrimento da ocupação de terceiros. Pronto. Eu não quero ser vigiado, eu quero viver livre, né? Apesar desse conceito de liberdade ser um pouco subjetivo e a gente precisa delongar sobre ele, a gente faz isso em outro momento. Mas essa sensação de segurança que o cidadão de bem compra como objeto da vida contemporânea não existe. Porque a segurança, e alguns autores são muito claros em falar sobre isso, né? O professor Vladimir Safak fala sobre essa questão da segurança e a vida em condomínios, que se é a vida comunitária, se é a vida coletiva, a segurança deveria partir dessa convivência, da existência da percepção do outro. Mas me parece que esses lugares, condomínios fechados, não são muito favoráveis a essa existência. Porque é um lugar onde você diz que vai trabalhar o coletivo, áreas de convivência coletivas, espaços comuns, e esses espaços comuns fogem, né? Eles acabam sendo, de certo modo, desprezados por esses usuários, porque dentro das suas unidades habitacionais eles acabam por potencializar essas áreas de convivência para os seus. Ou seja, o núcleo de convivência maior, mais abrangente, que seria do condomínio todo, ele passa a ruir, porque ninguém utiliza as áreas comuns. E quando utilizam as áreas comuns, que seriam de objeto público, cada um se sente dono e deseja fazer uso da maneira que bem entende. Então esse é um grande problema numa sociedade que surge com esse pensamento mais positivista de ordem, né? Aí eu preciso chamar a Hannah Arendt para falar, esse negócio de ordem, esse negócio de sistema, não cabe a nós humanos, né? Porque somos sociais e políticos, então nós negociamos as nossas existências. E esse conceito de ordem não é muito bem comportamento humano e um comportamento de civilização. Por quê? Porque a vida se estabelece com caos. Então a gente volta também para falar de outras coisas nesses outros momentos. Por que eu quero fechar nessa ideia? Nós falamos de percepção do outro, tecido social esgaçado, falamos do conceito de segurança que me parece que ele não se materializa em momento algum, porque partir do pressuposto, igual o Jane Jacobs fala na sua literatura, que a segurança ela é construída, claro que necessariamente com o poder público presente também, mas da relação dessa sociedade. Os olhos da rua, que a gente fala, de percepção dos outros, a convivência de um lugar onde é ocupado por humanos, e essa ocupação afugenta certas atitudes que alguém possa querer tomar, furtos, roubos, violência e tudo mais, porque em público é mais difícil de fazê-lo. Então, vamos lá. Segurança me parece um argumento meio difícil de vestir. A construção social, pum! E agora nos momentos de pandemia, que eu tenho as áreas coletivas apartadas da minha convivência, porque são alguns modelos, né, de condomínio, e eu tenho que conviver agora dentro de uma estrutura mínima.
e danou-se, eu não tenho mais agora a vida feliz lá no pátio e tenho que conviver com a minha estrutura concebida dentro de um padrão de mercado. Porque é aquela velha história, né? Ah, professor, quantos metros quadrados precisa ter uma habitação de interesse social? Tem uma regra. Por que não pode passar de 50 metros quadrados? I don't know anything! Não pode passar porque não é viável economicamente. Para quem? Aí fica a pergunta. Tudo que não é economicamente viável para o fomentador, geralmente um banco de fomento, não se materializa. Então essa discussão da precariedade, alguns colegas às vezes vão apresentar os seus projetos de habitação de interesse social e já começam a pedir desculpa. Eu acho que isso não é o caso. O caso é mostrar para a sociedade que a dignidade se constrói em várias instâncias e uma delas é começar a demandar desse mercado imobiliário, desses fomentadores de moradia, que o produto que eles estão ofertando não serve. Por quê? Porque parte de uma escala de escassez, uma escala de precarização. Como assim precarização? Ah, eu tenho lá o modelo do bem-sucedido, que é o condomínio fechado, que a alta sociedade convive, é onde todo mundo é feliz, o céu sempre está com o sol brilhando e tudo mais. Ah, mas peraí, eu preciso continuar negociando esse produto, moradia. Ah, então vamos fazer o condomínio para classe B, para classe C, para classe D. Só que não dá para ofertar o mesmo formato, o mesmo tamanho e tudo mais. Aí eu vou reduzindo, eu vou precarizando essas estruturas, mas deixando bem claro que você também tem direito à sua sacada gourmet, né? Aquele dia que você vai fazer o seu churrasquinho lá na sacada, enfumaceia todo o prédio. Ah, não, tem um sistema de exaustão. Ah, beleza. Então quer dizer que a sacada é o melhor lugar para eu fazer a confraternização com a minha família. Ah, mas agora temos espaços gourmet. Gente, não é disso que se fala. Essa demanda, essa precarização é um objeto concebido, construído e ofertado. É a mesma coisa que você vai comprar um carro novo, eu chego lá na concessionária, não gostei do modelo, blá, blá, blá. O que tem de... Ah, a concessionária lhe dá o jogo de tapetes. Meu, o jogo de tapetes do carro me parece que é o óbvio, que deveria já vir dentro do carro, já deveria existir dentro desse objeto. Ah, então mais ou menos isso. A sacada gourmet, a área de convivência, que muitas vezes ela é precária, minimalista, né? E agora, nesses momentos que estamos evidenciando que não sabemos como iremos solucionar os espaços daqui para frente, porque se alguém me disser que existe uma contrapartida, um modelo de retorno, eu não sei, né? Eu não participo dessa comunhão de sujeitos que acreditam que sempre existe uma solução. Se tivesse solução, a gente teria resolvido já a forma de viver e ocupar espaços de cidades. Então, aí volta lá a questão do condomínio. Por último, por que eu não aposto muito nessa autossegregação e ainda acho que ela é fator de potencialização da materialidade da segregação como um todo? Segregação socioespacial. Senão meus amigos geógrafos ficam loucos comigo. Ah, mas você pode... Beleza. Então vamos lá. Em determinado momento eu enxergo, não estou brigando com ninguém, eu enxergo os condomínios como um carrapato. Aí vamos pegar lá o cachorro, não vamos pegar o boi, o cachorro. O animalzinho está lá, ele vive, ele se alimenta, ele utiliza os recursos dele, mas surge um carrapato, que de certa forma é um adendo, ele é um acessório, ele está externo, mas ele utiliza o quê? Todo aquele sistema vivo para se alimentar. O condomínio surge com uma cidade pronta, onde ninguém deseja mais ocupar, e aí surge um objeto lá, não, aquele objeto é de felicidade, e ele fica apartado dessa cidade. São pessoas exclusivas que não vivem mais essa realidade do dia a dia urbano. Ah, mas e os espaços do condomínio não servem para cumprir essas necessidades? Pode até servir, mas a gente não enxerga muito dessa maneira. Beleza, voltamos. Mas esse carrapato, se o objeto de parasita dele, o parasitado dele, o objeto dele é de sugação, né, o vampirismo. Se ele continua existindo, esse condomínio vai ser perfeito. Por quê? Porque ele tem toda a estrutura de cidade, custo de cidade, coleta de lixo, infraestrutura, blá, 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 e ele existe lá num modelo de vida feliz. Puxa vida, somos felizes, a cidade está ali, quando eu quiser eu vou lá, mas eu não vivo lá, eu vivo aqui. Ah, peraí. Para que esse bolsão de felicidade exista, necessariamente ele convoca outro perfil humano para ocupar o seu redor. Além do muro,
né? Igual as cidades renascentistas imaginavam que a cidade não avançaria o muro, então o muro era um grande demarcador de território. Lembrando que no Neolítico, lá na transição da Revolução Neolítica entre o homem sedentário e o homem nômade, né, que ele deixou de ser uma coisa para passar a outra, estabelecer-se em território, o cercadinho já existia. Então, esse não é um objeto muito favorável porque surgiu como uma solução desesperadora, porque tinha animais violentos e ferozes que precisavam ficar do lado de fora, inimigos poderosos que também precisavam do lado de fora. Eu acho que a gente não tem tanta coisa assim para demandar nos dias de hoje. Então, esse carrapato, ele vive, sobrevive, mas ele não quer fazer parte desse contexto. O custo cidade, que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, estão ouvindo agora, depois eu vou pesquisar sobre isso, o custo cidade sobe, e muito. E quem paga a conta? Vocês todos que não moram lá no lugar de felicidade, mas fazem parte desse coletivo urbano, cidade. Então pera lá, rebobina a fita. Quer dizer que esse objeto pensado lá nas técnicas da teoria geral do urbanismo, quando ele se formata, quando nós pensamos em urbe. Urbe é regra, urbe é organização, urbe é prancheta. Eu prefiro a polis. Eu já falei e continuo repetindo, polis é comunidade, é democracia. Pode não ser aquilo que eu desejo, mas pode ser aquilo que a maioria deseja. Então, eu acho que é um ambiente onde se percebe primeiro a solução humana e as demandas humanas se materializando. Enquanto a gente estiver acreditando que a nossa prancheta traz solução para todo mundo, os equívocos vão continuar sendo reproduzidos e a nossa profissão vai continuar sendo precarizada. Então, muita atenção, pessoal. Essa questão dos condomínios. Carrapatos, custo de cidade. Tecido social esgaçado e a segurança que não existe, né, acabam por fechar um pacote de felicidade que só pode existir no multiverso, né? Então lá em Nárnia isso é feliz, aqui na realidade não é, né? E aí eu vou sugerir algumas questões para você se indagar. Você que é feliz e mora num condomínio e ainda vem com aquela resposta pronta, mas é o que deu para comprar, deve ser muito feliz às 7 horas da manhã, no horário de sair para trabalhar, encontrar uma caixa de rua estreita que não lhe oferece facilidade de acesso e todos os seus vizinhos querendo sair ao mesmo tempo e não retorna a mesma ideia. Quer dizer, não, pode ser, esse lugar de felicidade existe, mas lá fora a estrutura ou a infraestrutura urbana não foi preparada para esse objeto e o custo desse objeto para poder atender essa demanda precisa ser aplicado. Quem paga esse custo? Todo mundo. Então o objeto condomínio fechado é a privatização de custo da cidade, mas delegado ao coletivo. Então, meus queridos, dessa forma eu argumento que não sou tão favorável a essa utilização dos modelos de condomínio, até mesmo porque a nossa história de ocupação dos espaços de cidades, né, o produto inventado pelo homem, se distanciou do objetivo originário lá atrás, né? Nas civilizações antigas, quando as cidades se materializavam por afinidade, por contextos de interesses podendo ser mais variados, mas de certo modo os coletivos existiam, né? E dessa forma foram crescendo, até chegar naquilo que Milton Santos falava, né? Nos tempos mais atuais. A cidade é o lugar para onde todos aqueles interesses vertem, né? Mas sem nenhum tipo de construção coletiva, porque cada um está preocupado com o seu interesse individual. Então é isso, um abraço para vocês, próxima semana, próximo dia, próxima hora, a gente publica mais um para vocês. Um abração!